tema da live hoje é faça o seu cliente vender para você. E antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria de dar um recado que a partir da semana que vem eu estarei toda segunda e terça-feira ao vivo, tanto no Instagram quanto no YouTube, falando sobre a auriculoterapia e como você pode encher a sua agenda com essa técnica. Além disso, se você quiser saber como você pode faturar 5 mil ou mais com a auriculoterapia mensalmente, você pode se inscrever que no dia 28 de janeiro eu vou falar apenas sobre isso. O link para você fazer essa inscrição está lá na minha bio, só é você chegar lá, clica no link e coloca seu e-mail que eu vou enviar um e-mail com o link da aula, beleza? Um grande beijo. E é o seguinte, deixa eu botar logo o tema da live aqui pra gente não se perder. Pronto. Faça o seu cliente vender para você, né? Com essas técnicas de auriculoterapia que eu trabalho, é muito fácil você fazer o seu cliente vender para você, porque a técnica ela é uma vitrine. O seu cliente, o seu paciente, ele se torna uma vitrine, ok? Então, por que, Pedro, o meu paciente se torna uma vitrine? Porque ele está carregando o seu trabalho na orelha. Todas as vezes que... Muito bem-vinda quem vai entrando aí. Todas as vezes que o seu cliente ele carregar o seu trabalho, ele automaticamente está vendendo para você, não é mesmo? Por exemplo, quando você utiliza uma camisa com o nome lá de uma marca, digamos assim, eu vou colocar Lacoste, digamos, né? Você utiliza uma camisa com nome assim bem grande, Lacoste, Nike, Tommy e tal, você está sendo vitrine daquela marca. Você está reproduzindo aquela marca e mais pessoas vão comprar aquela marca porque você também está usando, né? Então é exatamente isso que acontece com a auriculoterapia. Você se torna vitrine do seu tratamento e são poucas as técnicas ligadas à área terapêutica que tem essa capacidade de tornar o seu cliente vitrine. Por se tornar vitrine e por muitas pessoas não saberem do que se trata, vem a pergunta: o que é isso aí? O que é isso que você fez? O que é isso na sua orelha? A curiosidade, né? As pessoas são curiosas. As pessoas gostam de perguntar, gostam de saber, principalmente o que é o novo. Ficam intrigadas com essas coisas novas e perguntam: o que é isso aí? Quando uma pessoa pergunta o que é isso aí para o seu cliente, esse é o momento que o seu cliente ele começa a vender o serviço para você, né? Porque ele explica exatamente o que é. E se você antecipar essa situação, você já sabe que uma pessoa vai perguntar para o seu cliente o que é aquilo ali na orelha dele, você consegue educar, né? Educar o seu paciente para ele responder de forma correta o que é e acabar automaticamente fazendo uma propaganda do seu trabalho. E essa é a grande vantagem, assim, eu não... São pouquíssimas técnicas, eu aqui agora não consigo lembrar de nenhuma técnica relacionada à parte terapêutica que você leve e que faça você vitrine, né? Que faça você uma vitrine. Então, assim, já de antemão, a auriculoterapia ela leva uma vantagem absurda em relação às outras técnicas, porque ela consegue ser uma vitrine. Além de fazer o seu cliente de vitrine, a técnica ainda é palpável, como eu já falei em várias lives aqui. Tudo que é palpável, tudo que você consegue pegar de material, ele se torna mais valoroso. Então, automaticamente, a técnica ela tem um valor maior, né? Até porque quando você aplica essa técnica também, você manda o paciente ficar estimulando aqueles pontos ali de 4 a 5 dias. Então, o paciente ele está em tratamento em 4 a 5 dias, né? É a mesma coisa de, por exemplo, um médico passar um medicamento que o paciente só precisa tomar uma vez só, na semana, e um outro medicamento que ele vai tomar de forma contínua. Por ter mais material, por ser mais, né, prolongado, as pessoas acabam se dando melhor com as coisas que são mais prolongadas, porque parece que você está tendo mais tratamento. Não quer dizer que seja melhor ou pior, não, mas mentalmente, o efeito placebo que aquilo ali cria, parece que você está se tratando de uma forma mais valorosa, né, mais rigorosa, mais intensa, digamos assim, tá bom? Então essas são as grandes vantagens aí. E aí, quando você antecipa uma pergunta, né? O que é isso aí que uma pessoa vai fazer para o seu cliente quando ele acabar o tratamento?
é aí que você vai atuar e vai fazer ele, faça o seu cliente vender o seu, faça o seu cliente ser o seu vendedor. Você vai fazer ele vender o seu serviço. Mas para isso é necessário várias coisas antes. Primeira coisa de tudo é que ele só vai fazer essa propaganda, e principalmente positiva, se ele gostar de você. Se o seu paciente não gostar de você, ele não, talvez ele nem volte. Ou talvez até ele volte porque ele já pagou o tratamento para fazer tudo. Mas talvez ele não te indique, ok? Talvez ele não te indique. Então, primeira coisa que você deve fazer é fazer o seu paciente gostar de você. E isso não é ser falso não, tá? Isso é você criar empatia, isso é você criar conexão. Inclusive, existe um livro muito bom que acho que é Convença qualquer pessoa em 30 segundos, em 90 segundos. Não lembro muito bem o nome do livro, depois até coloco aí nos stories. Eu até li ele, que um amigo me emprestou. Eu acho que é isso, convença qualquer pessoa em 90 segundos, ou em 30 segundos, não sei. Eu já fui paciente de aurículo e tudo isso que acontece mesmo aí, Nath falando, ó, tá vendo? Então é isso. Então existem estratégias para você se conectar com a pessoa, né? Então nesse livro, por exemplo, ele ensina, que é uma coisa que você pode utilizar, as expressões, que todos esses ensinamentos são baseados na programação neurolinguística, né? Você olhar o paciente e você copiar ele. Então assim, cada paciente ou cliente, ele tem um perfil diferente. Cada cliente e paciente, ele tem um perfil diferente. Ele pode ser extrovertido, quanto ele pode ser mais envergonhado, né? Ele pode ser mais grosso mesmo assim, mais sério. Você não vai saber como ele é até ele chegar. Então você pode copiar, inclusive, as expressões dele. Então, por exemplo, se o paciente chega e coloca a mão na mesa, você pode automaticamente colocar sua mão na mesa. Você está copiando as expressões dele. Quando você copia as expressões dele, ele se sente mais confortável com você. Se o seu paciente chegar e cruzar os braços, apesar que isso é um sinal de fechamento, né, que ele não está aberto a o que você vai falar, você também pode chegar e fechar os braços. Você está mostrando que você é igual a ele, que você está criando conexão com ele. Falou tudo, tem empatia, se conectar de forma verdadeira com a dor do outro. Exatamente, Vini, isso aí. E aí é o seguinte, então você vai copiando, né? Se ele cruza a perna, você cruza. Isso são, esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para você é um conhecimento de um livro, né? Que é Convença Qualquer Pessoa em 90 Segundos, se eu não me engano, o nome é esse. Mas ele traz isso baseado em estudos de programação neurolinguística. A programação neurolinguística é como o seu corpo a sua mente reagem através do poder da sua fala. Beleza? Isso muda tudo, muda todo o jogo. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês não é apenas isso, tá? Isso aí é um plusinho que, inclusive, eu nem ia falar isso. Eu lembrei agora que quando eu comecei a falar, a gente começa a lembrar de um monte de coisa, né? Mas aí é o seguinte, você precisa se conectar com essa pessoa. Então, assim, a primeira coisa que você precisa fazer, principalmente na área de serviços, que é o que os terapeutas estão oferecendo, as pessoas não tendem a comprar exatamente o serviço. As pessoas, elas tendem a comprar pessoas, tá? Então, por isso que muitas empresas, por exemplo, personificam uma marca. Por exemplo, a Itaipava aí mesmo, nesse instante passou propaganda. Vem verão, vai verão. Quem é verão? Verão é uma mulher que faz a propaganda deles. Eles poderiam apenas fazer a propaganda da cerveja, mas não, eles personificaram a marca. Então, verão é ela, né, que é o slogan ali da propaganda deles. Outras coisas que estão acontecendo muito, estão personificando as marcas através dos embaixadores, né? Então, por exemplo, eu não lembro assim quem é embaixador de quê, mas eu sigo um cara que ele é embaixador da Audi. Ele representa a Audi aqui no Brasil, né? Então, assim, eles estão personificando as marcas, porque as pessoas, elas tendem a comprar mais pessoas do que marcas, né? Se eu não me engano, aí também Cleo Pires, eu acho que é embaixadora da Itaipava também. Então, acaba personificando a marca. Perceba, as pessoas estão comprando a marca porque querem estar comprando ali a presença, entre aspas, de Cleo Pires, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas não tendem a comprar produtos, elas tendem a comprar pessoas. Por exemplo, porque essas marcas patrocinam muito jogadores de futebol,
né? Por exemplo, o Neymar. Neymar é um cara que é um marqueteiro retado. Várias marcas estão ali patrocinando ele. Por quê? Porque as pessoas querem usar o que Neymar tem. As pessoas não querem apenas usar aquela camisa. Elas querem usar o que aquela pessoa está usando, tá? Então perceba que mais uma vez está conectado com pessoas e não com o serviço, não apenas com a marca, né? Claro que a pessoa está passando por algum problema e ela tem que procurar ajuda, principalmente relacionada a problemas de saúde, mas ela pode escolher o terapeuta que ela vai fazer, não necessariamente ela tem que fazer com você. Ela pode fazer com o terapeuta que ela se sentiu mais à vontade de fazer, tá bom? E assim, pelo menos pra mim, como experiência própria, vou dar uma experiência aqui diária minha, do Pilates, por exemplo. Muitas pessoas que fazem Pilates, né, elas se acostumam tanto com o professor e às vezes o professor ele não é o dono do estúdio, tá? E aí ele pede demissão, é demitido, não sei, ele aspira novas coisas e sai do estúdio. Quando ele sai do estúdio, se o estúdio que ele for, o próprio estúdio que ele for trabalhar for perto do estúdio anterior, muito provavelmente as pessoas que estavam fazendo Pilates ali vão para a aula dele em outro estúdio. Elas não ficam na estrutura ali, na marca, né, na empresa. Elas vão atrás do professor. Ou até mesmo muitas saem porque não querem fazer, tá? Com a fisioterapia a mesma coisa. Por exemplo, se eu sou fisioterapeuta de uma pessoa, eu preciso viajar e quero colocar outra pessoa no lugar, às vezes elas não querem, falam, não, eu só quero fazer com você. Então elas estão comprando o serviço de fisioterapia? Não, elas não estão comprando apenas o serviço de fisioterapia. Elas estão também comprando a mim. Entendeu? Bem-vindo aí, Jorgel. Tô certo ou tô errado? Então, assim, também o que está acontecendo na área é que muitas empresas estão colocando dois profissionais, por exemplo, fisioterapeutas, para atender apenas um paciente. Por quê? Para ele se adaptar aos dois. E quando um precisar sair, ele não sair também. Né? Então tá acontecendo muito isso aí. As pessoas tendem a comprar pessoas e não apenas só os serviços, tá bom? Então assim, você precisa se conectar com o seu cliente, né? Buscar padrões parecidos. E a primeira coisa que eu vejo que você pode fazer para se conectar com o seu cliente é exatamente saber da onde o seu cliente veio. Então, se o seu cliente, por exemplo, ele veio lá de uma indicação de um outro cliente que você tinha ou de um amigo que você tinha, perceba que vocês já têm uma ponte em comum, que foi uma pessoa que te indicou. Se essa pessoa te indicou, provavelmente essa pessoa é muito próxima da pessoa que está vindo até você agora. Entende aí? Então, você acabou de receber um paciente, um cliente, né? Esse cliente foi indicado por uma outra pessoa que te conhece. Então, logo, é provável que essa pessoa também tenha uma boa relação com a pessoa que te indicou. Ou seja, essa pessoa aí, além de ter uma boa relação com a pessoa que te indicou, ela também gosta do seu trabalho, gosta do seu serviço ou gosta de você. Então você tem uma ponte de comunicação aí. E você não precisa apenas, quando o paciente chegar, o cliente chegar, apenas, oi, tudo bem, meu nome é Pedro, eu quero que você veio aqui mesmo fazer o quê? E começa a anotar o que ele teve, né? Qual é a sua queixa principal. Você não precisa fazer dessa forma, porque senão você está deixando o negócio, realmente você está mostrando apenas o serviço. Você pode começar a criar a conexão e falar assim, você foi indicado por quem mesmo? Lógico que você até às vezes já sabe, por não sei quem, né, não sei o que, conheci, fez tratamento comigo, ou é o meu amigo também e tal, você conhece ele da onde e tal. Então assim, quando você começa a conversar com a pessoa sobre a outra, até elogiar, então assim, é muito importante que você fale de forma positiva. Quando você começa a conversar com a outra pessoa, o seu cliente que está ali agora, ela começa a ficar mais próxima de você, porque vocês têm um amigo em comum, tem uma pessoa em comum que vocês gostam. Então, se eu gosto dele e você também gosta dele, é aquele caso, o amigo do meu amigo também é meu amigo. Né? Então você acaba criando uma conexão pessoal com essa pessoa. E aí a pessoa acaba gostando de você mais ainda. E quando pedirem para indicarem um profissional, com certeza ela vai indicar você. Beleza? Então essa é uma primeira dica. Mas aí, Pedro, não necessariamente todos os clientes vêm de indicação de outras pessoas. Justo, não necessariamente as pessoas vêm de outras indicações de outras pessoas. Elas podem, por exemplo, como acontece muito comigo, te achar pelas redes sociais, né? Então, assim, eu publico bastante coisas aí, as pessoas às vezes compartilham, mandam para outras, né? Acabam sim, claro, tendo uma indicaçãozinha ali, mesmo que você compartilha, tendo uma indicação, às vezes uma indicação indireta,
Ou seja, como assim uma indicação indireta, Pedro? Por exemplo, eu acabei de postar um vídeo, uma pessoa foi e compartilhou. Aí uma pessoa que está precisando daquele serviço vê, às vezes não é nem tão amigo, não tem tanta conexão, mas viu no Instagram, achou interessante, clica, segue e fica te seguindo. Ela não tem uma conexão de amizade, apenas conhece, às vezes de vista, às vezes foi colega de muito tempo, não fala tem muito tempo, não tem aquele grau de amizade, mas viu ali e começa a te seguir. E aí acaba gostando de você e quer fazer, ou do seu serviço, e precisa e quer fazer o seu serviço com você, né? E aí a pessoa vem através das suas redes sociais. E isso também é uma possibilidade de conversa, porque a pessoa já está te seguindo, então a pessoa já te conhece, mais ou menos. Então você pode criar uma comunicação, ah, você veio da onde? Como é que você me achou, né? Aí a pessoa pode falar, eu te vi nas redes sociais, eu te sigo no Instagram, no Facebook, e aí resolvi fazer aqui com você, ah, pô, legal, você me segue desde quando e tal, o que é que você mais gostou lá, o que é que foi que te chamou a atenção? Então assim, ela vai te falar algumas coisas, o que é que te chamou a atenção lá pra você vir até aqui, aí ela vai falar, ah, foi tal coisa, aí você começa a conversar sobre essa tal coisa, então você começa a criar uma conexão, uma conversa com a pessoa, como eu falei, sempre de forma positiva, não fique negando nada, falando de forma negativa e nada, né? Falando de forma positiva, e você vai criando aquela conexão com a pessoa. Então é sempre interessante você criar conexão com a pessoa. Pedro, mas a pessoa não me viu nas redes sociais, a pessoa pegou um panfleto. Pegou um panfleto em um lugar e veio me visitar. Ok. Qual foi o lugar que a pessoa pegou o panfleto? Provavelmente você sabe, porque foi você que distribuiu, né? Ou você mandou alguém distribuir. Então, se você está em uma região, né? Por exemplo, eu já fiz muito serviço de panfletagem, né? Pedi para as pessoas panfletarem para mim. E eu falava o exato local, ó, quero que você faça a panfletagem ali, ali, ali. Então você pode falar, ah, você veio como? Ah, eu vi um panfleto, eu vi um panfleto aonde? Em tal lugar. Ah, sim, você anda ali, você mora por ali? Não. Ou então você já sabe também os lugares que você faz a panfletagem, né? E aí você fala, ah, em tal região onde tem aquele tal negócio ali, você já visitou e tal. Então assim, você sabe as áreas comerciais que estão ali, alguma coisa que te chame a atenção para você poder conversar sobre aquilo. Então você também cria uma conexão com a pessoa, você pode criar uma conexão com a pessoa dessa forma, tá? O interessante é você saber de onde ela veio, conversar com ela um pouco antes de fazer realmente a avaliação da pessoa, para que ela fique confortável com sua presença e com você, te conheça um pouco e você conhece com ela, ou seja, você mostre compatibilidade e empatia com a pessoa, ok? E aí, assim, tem uma coisa muito interessante, que um professor bem antigo meu lá, Pablo, né, que era meu professor de hidroterapia, ele uma vez comentou falando, né, que a gente às vezes precisava saber conversar, né, saber sobre lugares, às vezes a gente tinha, principalmente em alguns ambientes que a gente trabalhava, que tinha um poder aquisitivo muito alto, e é sim necessário você fazer uma comunicação com o seu cliente ali, e às vezes talvez você não tenha, veja bem, talvez você não tenha poder aquisitivo suficiente para se comunicar com aquela pessoa. Como assim, Pedro? Por exemplo, aquela pessoa viaja o mundo todo, adora falar sobre viagens e você nunca saiu nem daqui de Salvador, né? Ou de onde você está. Como é que você vai conversar sobre os lugares? Mas você não conhece apenas os lugares indo. Você também conhece os lugares pesquisando, lendo, assistindo, vendo. Então, assim, é interessante você ter conteúdo, saber as coisas, né? Saber conversar, porque às vezes a pessoa tá ali muito viajada, viajou para tal lugar, ah, sim, mas lá tem isso, você chegou a visitar. Então, eu ainda não conheci, você acaba criando uma comunicação, né? Então, muito do que eu aprendi foi saber quais são mais ou menos os níveis dos pacientes e clientes que vão me procurar, para eu saber conversar com eles. A mesma coisa, inversamente também é proporcional. Se você tem clientes que não são de uma renda muito alta, são de uma renda muito baixa, né? Que talvez não tenham a possibilidade, por exemplo, de sair viajando por aí, e você tem a possibilidade sim de viajar, você já viajou o mundo todo, você não vai ficar falando só apenas das viagens que você fez. Você vai falar sobre o mundo dele, o que é que ele faz, o que é que ele pampa, se ele assiste novela, sobre a novela que passou, sobre a situação, sobre o jornal, sobre, sei lá, a vacinação aí, que graças a Deus dia 20 começa, né? Então assim, você tem que ter um conteúdo para você saber se conectar com as pessoas que estão que você está atendendo, que está te procurando, beleza? Então perceba que isso foi dito a mim quando eu era quarto semestre da faculdade, exatamente em 2008. E a gente já está em 2021 e eu estou te falando isso agora e talvez você nem faça isso ou nunca tenha se atentado a isso, com o quanto isso é importante. Ou às vezes você pode fazer isso,
mas faz de forma automática, né? Mas não de forma programada, tipo, eu tenho que fazer isso, tá? Então, assim, a primeira coisa eu já falei, que é criar conexão. A segunda coisa que você precisa, inclusive eu já falei isso em uma outra live, essas duas partes que eu falei agora. A segunda coisa que você precisa para fazer o seu cliente ser o seu vendedor é você ser organizado, né? É a sua apresentação. Então, assim, você não vai, lógico, por exemplo, você está recebendo ele no seu consultório. Você não vai deixar seu consultório todo bagunçado, fedendo, sujo, né? Porque isso as pessoas reparam nisso e as pessoas começam a dar valor ao seu serviço, elas começam a se caracterizar, te caracterizar na verdade, a partir do primeiro impacto que ela tem. O primeiro que eu olhei, acabei de olhar, poxa, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim, elas começam a te valorizar dessa forma. Se você tem uma puta estrutura, talvez você não seja nenhum puto profissional, mas aquilo ali já te valorizou. Ou se você é um excelentíssimo profissional, mas não tem uma estrutura muito boa, talvez aquilo ali também tenha te desvalorizado. É possível? Sim, claro que é. Tá? Quando você entra em um lugar muito chique, a tendência é que você dê mais valor. A gente funciona dessa forma, tá bom? Então, assim, apenas a organização, isso não quer dizer que você está em um lugar mais humilde, né? E que as suas coisas e a pessoa não vai te dar valor. A pessoa pode te dar valor sim, você apenas precisa se organizar. Você precisa se organizar, deixar tudo bonitinho, arrumadinho, para quando o seu cliente chegar, ou a sua cliente chegar, eles possam te olhar e se valorizar, ó, que é organizado. Então essa é uma pessoa também organizada, tá? Isso valoriza muito o seu trabalho. Uma outra... e assim, a sua vestimenta também vai contar, como você está vestido e tal. Tudo isso conta, não tem jeito. Ah, Pedro, eu não tenho consultório, eu não tenho clínica. Se você atende o paciente em casa, é a mesma coisa, vá alinhado, né? Eu, por exemplo, só atendo os pacientes de camisa social, porque eu sei que isso me dá um certo valor, tá? Às vezes, quando tá muito calor aqui em Salvador, aí eu utilizo. E quando esse paciente já é antigo, aí sim, às vezes eu utilizo uma camisa, por exemplo, de proteção solar, que inclusive estou mandando colocar o meu nome aqui, né? O meu nome, para deixar padronizado, quer dizer, veja bem, olha o que eu acabei de falar. A camisa é uma camisa que não te dá muito valor, uma camisa de SUV, né, de proteção solar. Contudo, se você deixar ela organizada, colocar seu nome, colocar aqui o que é que você faz, fisioterapeuta e tal, você já deixa organizado aquilo ali. Então aquilo ali, por mais que ele não te dê valor, mas por ser organizado, já quebra essa barreira da desorganização e do desvalor, tá bom? Então é isso. Mas, contudo, eu nunca vou em em uma avaliação ou na primeira semana com camisa de proteção solar. Eu nunca faço isso. Eu sempre vou muito bem arrumado, organizadinho, bonitinho, deixo minhas coisas todas organizadas para ter uma boa impressão do cliente e o cliente me valorizar daquela forma, tá bom? Mas, Pedro, é apenas a organização? É apenas o que você está mostrando ali? Não, não é apenas isso, é também a sua dedicação com o seu cliente. Porque assim, lembra que eu falei que um tempinho atrás aí que as pessoas tendem a comprar pessoas e não os seus serviços? Então assim, se a pessoa tende a comprar a pessoa, se a pessoa tá te comprando entre aspas, ela também tá comprando, na verdade, quer dizer, na verdade o que ela tá pagando é o seu tempo com ela. Então assim, como é que você vai atender o seu paciente com o celular o tempo inteiro na mão? Como é que você vai atender o seu cliente, né? Fazendo outras coisas, não sei o que, não dando atenção. Então, se ele está ali te pagando, é porque ele está pagando pela sua atenção. Então, a sua dedicação, a sua atenção é extremamente importante nessa hora. Inclusive, tem um livro aqui, ó, que eu vou mostrar, ó. Tá espelhada a imagem, mas atenção, o maior ativo do mundo, tá? Então, se você tem a atenção das pessoas, se você dá atenção para as pessoas, você vai ser muito bem valorizado ou valorizada por isso, ok? Então, assim, beleza. E aí, a terceira coisa, eu dei duas dicas aqui, né? A primeira dica foi crie conexão com as pessoas. Já expliquei todo como é que você vai criar a conexão com a pessoa, né? Então, de forma resumida, você vai primeiro saber de onde ela veio, criar uma conversação dali. E a segunda coisa é se manter organizado, né? A terceira coisa aí, para você poder fazer com que o seu cliente venda para você e que é o pulo do gato, principalmente quando é vinculado à auriculoterapia, é explicar de forma específica
o que a técnica faz. Às vezes, por se tratar de auriculoterapia, a gente tem a mania de falar assim, trata tudo. Sim, trata tudo. Mas não é dessa forma que você vai vender, porque quem faz tudo não faz nada. Você tem que ser específico no que você está falando. E eu vou te falar já já como você vai ser específico nessa parte aqui, tá bom? Deixa eu só beber uma água. Dá sede de falar sem parar, viu? E assim, ó, galera, é o seguinte, pra quem tá aí, vou só repetir novamente, as lives agora serão segunda e terça-feira, serão transmitidas tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Então, nessas lives eu sempre estou falando sobre a técnica de auriculoterapia e como você pode encher a sua agenda, como você pode faturar mais, né, com as técnicas de auriculoterapia, ok? Tá, beleza. Porém, eu vou fazer um evento dia 28 de janeiro. O evento vai ser transmitido no YouTube, tá? E nesse evento eu vou te falar como você pode faturar 5 mil reais ou até mais por mês com auriculoterapia. É um método chamado auriculocura, ok? Se você quiser saber mais sobre isso, lá na minha bio aqui no Instagram tem um linkzinho. Você pode clicar no link e você vai ser direcionado para uma página. Você vai colocar o seu e-mail lá e eu vou te mandar um e-mail com o link da aula. Então, como você pode faturar 5 mil ou mais reais por mês com auriculoterapia. O link tá lá na bio, se inscreva pra você saber. Vai ser dia 28 de março, às 8 horas da noite, tá bom? Então, assim, a terceira parte aí explique exatamente a técnica que você vai aplicar. Seja específico, principalmente quando é da auriculoterapia. Voltando a falar, a auriculoterapia, ela tem uma grande diferença das outras técnicas porque ela é vitrine, né? O seu cliente, o seu paciente, ele é a sua vitrine. Então as pessoas vão ver as sementes sendo aplicadas, vão falar o que é isso. Quando a pessoa falar o que é isso, você já vai ter treinado o seu cliente a dar a resposta correta. Então como é que você vai fazer isso? Então, vamos lá. O seu cliente chegou, né? Você conversou com ele, falou assim: você veio da onde? Foi um amigo que me indicou. Que amigo foi? Foi, deixa eu ver uma pessoa que entrou aqui. Foi Igor que me indicou. Sim, Igor, conheço ele lá na Jorge Amado e tal. A gente estudou ali juntos, né? Fisioterapia, ele era um semestre, eu era outro. E conheço bem e tal. Você conhece da onde? Conhece de tal lugar, pam. Pô, gente boa, é isso mesmo, tá seguindo na área e tal. Pronto, conversei com o cliente, criei uma conexão. Tô bem apresentado, tudo bonitinho. E aí não vou já começar a avaliação com ele, não. Eu vou perguntar: você conhece a auriculoterapia? Você já fez? Aí ele vai falar sim ou não. Não interessa o que ele vai falar. Se ele falar sim, conheço a auriculoterapia, mesmo assim eu vou explicar. Aí você fala: eu vou te explicar um pouco sobre a auriculoterapia, veja se é isso mesmo que você sabe, ou se você vai ter alguma dúvida. Se ele falar assim: não conheço, é a primeira vez, ok, então eu vou te explicar. Inclusive, eu sempre faço isso, 100% das vezes, com barra de axis. Eu falo: você conhece barra de axis? A pessoa fala assim: conheço, já fiz. Ok, mas eu vou te explicar, pela minha perspectiva, o que significa. Veja se é isso mesmo que você sabe. Se você tiver alguma dúvida, você me fala, que eu vou te explicando, ok? Você queria também uma conversação com isso aí. Então, aí você vai falar, né? Você poderia falar: a auriculoterapia é uma técnica da... Olha só o que você poderia falar, mas você não vai falar isso. A auriculoterapia é uma técnica da medicina chinesa que ela trata várias patologias, praticamente todas as patologias que existem aí, de forma completa, né? Então ela junta corpo, mente e espírito para fazer, e ela trata de forma energética o corpo. Pô, beleza. Mas você falou tudo, mas não foi específico em nada. Então, assim, isso aí pra ele só sabe que é uma técnica da medicina chinesa e trata de forma energética. Beleza, sim, e daí? Veja a diferença quando você vai falar dessa forma, tá? Claro que vai ser um pouco mais longo, mas você está educando o seu cliente a quando alguém perguntar para ele a questão das sementes, ele saber responder, tá? Você vai falar o seguinte, que a auriculoterapia é um tratamento que é baseado da medicina chinesa. A medicina chinesa já tem 5 mil anos aí de atuação, comparado à técnica, por exemplo, de medicina ocidental, que tem apenas um pouco mais de 1000 anos. Então é uma diferença muito grande de estudo já, de aplicabilidade, né? E a medicina e a auriculoterapia, ela é um tratamento feito na orelha, ela é um tratamento energético, porém ela trata tanto a parte física da pessoa,
quanto a parte hormonal, quanto a parte emocional, fisiológica e energética. Como assim? Por exemplo, se eu falar só a parte física, hormonal, fisiológica, emocional e energética, ainda assim eu já estou sendo um pouco mais específico sobre o que a auriculoterapia é capaz de fazer. Contudo, eu ainda não estou dizendo muita coisa ao cliente, talvez o cliente entenda, talvez 3, 4, 5% do cliente entenda o que eu estou falando. Talvez você nem tenha entendido ainda. Mas se eu falar dessa forma aqui, ó, ela faz tratamentos físicos, então, por exemplo, pacientes que têm dores na coluna, paciente que tem dores ciáticas, né? Que tem ciatalgia, sente dores irradiadas para a perna, paciente que tem dores no joelho, paciente que tem artrose, paciente que tem dores de ombro, paciente que sente dores na cervical, na lombar, que claro é dor na coluna, mas às vezes as pessoas interpretam coluna de forma errada e não são obrigadas a interpretar de forma correta, né? Que a coluna é cervical, torácica, lombar. Às vezes a pessoa fala, você fala coluna, a pessoa acha que coluna é só embaixo. Ou você fala coluna, a pessoa acha que coluna é só em cima. Então você pode falar, trata coluna, trata cervical, trata lombar, não tem problema. Você está sendo redundante, mas você está educando o seu cliente a entender isso, tá? E aí, Pedro, por que você falou, tá, se ela trata toda a parte física, por que você escolheu para falar da coluna, do ciático, do cervical, da lombar, do joelho, da artrose e do ombro? Porque geralmente são as estruturas físicas mais acometidas, tá? Então, assim, a questão física mesmo, né? Então, geralmente, essa é a mais acometida. A grande maioria das pessoas, elas sentem dores na coluna, na cervical, torácica ou lombar, geralmente cervical ou lombar. Elas podem sentir dor no ombro por conta de trabalho, principalmente agora, em época de home office. Então, as pessoas estão trabalhando muito em casa. As pessoas estão trabalhando em casa sem ter uma estrutura para poder trabalhar em casa. Perceba, não tem uma cadeira ideal para trabalhar, não tem uma mesa ideal para trabalhar. Talvez o computador não esteja adaptado. Então, para ela sentir uma dor no ombro é muito maior. Então, quando eu falo isso, eu já estou falando de forma estratégica, né? Eu poderia falar, trata tudo, qualquer dor do corpo que você tiver, trata. Poderia falar isso, mas eu vou falar de forma específica. Não, trata dor no ombro, trata dor na cervical, na coluna lombar, tá? Trata dores no joelho. Muita gente também está sentindo dor no joelho, porque muita gente começou a praticar atividade física nas ruas, correr e andar, e talvez a musculatura não estava preparada para aquilo ali, está começando a sentir dor. Eu mesmo comecei a sentir bastante dor aqui no quadril, né? Já estou tratando também. E aí é o seguinte, e aí, quando você fala de forma estratégica, o que a pessoa pode estar sentindo, ele já lembra. Se eu falar assim, trata qualquer dor no corpo, talvez ele não lembre de ninguém, mas se eu falar assim, ó, pô, trata dor na coluna, cervical, a pessoa sente dor aqui, ele, poxa, minha tia sente dor pra caramba na cervical, cara. Trata isso, trata, vou falar com ela. Trata dor no ombro, poxa, meu primo tá trabalhando agora com home office, tá morrendo de dor no ombro e nessa região aqui toda do braço, trata também, trata. Trata dor no joelho, minha prima começou a correr, tá sentindo dor no joelho, percebe? Quando você fala de forma específica, ele começa a relacionar as dores que você está sentindo com as pessoas que ele conhece, que ele sente essa dor. Porque as pessoas tendem a personificar as coisas também, entendeu? Então, assim, é mais fácil quando você é específico a pessoa relacionar, pô, eu conheço uma pessoa que tem isso, eu conheço uma pessoa que tem isso. E assim, outra coisa que você deve saber, e provavelmente você já sabe, é que as pessoas, elas adoram falar sobre as dores, né? Rapaz, tô com uma dor retada aqui, tô com uma dor retada aqui, o tempo todo falando aquilo, o tempo todo falando aquilo, então a pessoa acaba realmente decorando, né? Que a pessoa tem aquela dor, e quando você fala que você trata aquilo, a pessoa lembra, pô, não sei quem tá com essa dor, vou indicar essa pessoa aqui. Entendeu a relação? Então, olha só, você já está educando o seu cliente a vender para você sem mesmo ele saber. Você está falando, ó, eu faço isso. Então ele já começa a criar, pô, tal pessoa, vou indicar essa pessoa aqui. Né? E as pessoas gostam de indicar. As pessoas também gostam de ajudar. Isso aí é da ação humana. Elas gostam de ser prestativas, né? Porque elas se sentem bem com isso também. Ó, não sei quem. Tem uma pessoa faz tratamento aí, porque você não tenta para ver se melhora. E aí, se a pessoa melhorar, aí ela ainda pensa, as pessoas são assim, eu não tô falando, não tô inventando não. Ela, tá vendo? Ela melhorou graças à minha indicação. O ego falando, o ego também fala isso. Né? Então as pessoas também tem toda essa parte aí que você precisa saber e precisa dominar. E aí também eu posso falar de dermatites, né? Que é da parte física também, claro, linkada aí com a parte emocional,
de psoríase também, que está dentro da dermatite também. Então eu estou falando de forma específica, porque eu sei que tem muitas pessoas sofrendo de ansiedade nesse momento e muitas pessoas com essas dermatites e psoríases, tá? Então, assim, a auriculoterapia também trata. E aí eu falo assim, também trata a parte hormonal, fulaninho, né? Também trata a parte hormonal, então relacionada aí a eu trato cansaço, fadiga, eu trato a parte que pode sim estar, cansaço e fadiga pode sim estar relacionado à parte hormonal. Eu trato sobrepeso, ou seja, eu consigo ajudar as pessoas a emagrecerem com a auriculoterapia. Sério? Pô, que massa! Às vezes a pessoa até tá com sobrepeso e quer começar a iniciar aquele tratamento ali, né? Eu ajudo também pessoas que sentem cólicas menstruais, a fazer regulação do ciclo menstrual. Aumenta a auriculoterapia também, a gente faz técnicas para aumentar a imunidade. Se a pessoa estiver com a imunidade baixa, veja bem, bem nesse tempo de Covid, quem é que não quer aumentar a imunidade? Todo mundo está procurando um jeitinho de melhorar a imunidade, não é mesmo? Melhora a alergia, rinite, sinusite, diabetes, tá? Então tudo isso aí ligado à parte hormonal. Trabalho com insônia, com ovários policísticos, muitas mulheres também têm isso aí, não sabe que existe o tratamento também para isso, tá? E aí eu falei agora aqui toda da parte hormonal. Pedro, eu falei da parte hormonal, apenas hormonal, não. Por que eu falei de forma específica? Porque eu sei que tem muitas pessoas sofrendo com cansaço, sofrendo com sobrepeso, sofrendo com cólicas menstruais, sofrendo com alergia, querendo aumentar a imunidade. Quem não quer isso? Muitas pessoas têm isso. Então, eu já estou falando de forma específica porque eu sei que tem muitas pessoas que têm isso. E aí eu continuo, ó, a gente também faz a auriculoterapia, também serve para a parte fisiológica, existem tratamentos fisiológicos para tratar gastrite, refluxo, azia, problemas de estômago em geral, né? Tá vendo? Então, assim, muitas pessoas têm tudo isso que eu tô falando aqui, gases, então sente dores por gases, dores na barriga, dores no estômago, falta de ar, a parte da prisão de ventre, ou quando o intestino está muito solto, tudo isso a auriculoterapia trata, tá bom? Gordura no fígado, impotência sexual, labirintite, tudo isso aí relacionado à parte fisiológica, claro que alguns também com a parte emocional e hormonal acoplada, porque a gente não pode apenas segmentar o corpo desse jeito, mas perceba que eu estou sendo específico. E aí a pessoa lembra, pô, eu conheço uma pessoa que sofre muito com problema no estômago, com refluxo, eu conheço uma pessoa que tem prisão de ventre, né? Eu conheço uma pessoa aí que tem labirintite, que está com gordura no fígado, né? Então, assim, às vezes você conhece as pessoas e pode indicar dessa forma quando você é mais específico. Então, assim, ele também tem a parte do tratamento emocional, fulaninho. Você está falando com o seu cliente aqui, tá? Tem a parte do trabalho da ansiedade, do pensamento acelerado, da sonolência, da procrastinação também, de comportamentos depressivos, ajuda a desapegar, né, essa parte aí. Então ele trabalha tristeza, trabalha euforia, trabalha medo, raiva, trabalha compulsão, vícios, toda essa parte ligada aos tratamentos emocionais também tem tratamento na medicina chinesa. Pedro, eu vou decorar tudo isso? Você não precisa decorar tudo isso. O que é que você pode fazer, por exemplo? Você pode fazer um encartezinho, você pode fazer tipo um panfleto com os seus, com a auriculoterapia, né? Os tratamentos. Você pode fazer, como eu estou falando aqui, ó, o tratamento físico, trata isso, o tratamento fisiológico, e quando você for conversar com o seu paciente, você mostrar para ele, ó, aqui trata isso, trata isso, trata isso. Você não precisa decorar, né? Ou você pode ter um encartezinho só, se você não quiser fazer panfleto para divulgar, faz um apenas e mostra, ó, aqui, ó, tá aqui, ó, a auriculoterapia trata isso, isso tá escrito. Então você vai lendo, não tem problema, você não precisa decorar isso, tá bom? E assim, como é material, ele acaba prendendo mais atenção e decorando mais, porque ele não está apenas ouvindo, ele está ouvindo e lendo e vendo, né? Então ele está utilizando dois sentidos, o sentido da visão e da audição. Então o seu cérebro ele acaba agregando mais as informações, tá bom? E aí também existe o tratamento energético da auriculoterapia, no qual o profissional ele faz uma avaliação e identifica quais são os seus níveis energéticos que estão comprometidos, tá? Então ele percebe se tem algum órgão que está com a disfunção energética maior ou menor. Então, como eu estou falando da medicina chinesa, a medicina chinesa ela avalia mais a questão dos órgãos, porque os órgãos eles emitem, né, e são responsáveis
pela circulação energética mesmo do corpo, pelo Chi, né? Que é energia. Mas, por exemplo, se fosse uma pessoa sendo avaliada na medicina ayurvédica, que também é oriental e também avalia a parte energética, talvez aí a pessoa estaria avaliando os chakras, né? Então, acaba se diferenciando um pouco, mas é uma questão energética. E não tem nada a ver com espiritual. Aqui a gente está falando de ciência, né? De ciência, de artigo científico e de um conhecimento que vem há mais de 5.000 anos, e quando comparado à nossa medicina ocidental, que tem apenas 1.000 anos. Ok? Então, assim, perceba como é completo como você, primeiro, perceba como é completo a técnica da auriculoterapia. Perceba também quantos clientes diferentes, o leque de clientes que você pode atender, né? Por exemplo, eu sou fisioterapeuta. Se eu trabalhasse só com fisioterapia, eu só ia conseguir atender os pacientes que sentissem dores musculares. Isso é uma porcentagem de paciente. Mas existem pacientes que sentem dores, existem pacientes que estão com gastrite, existem pacientes que estão com ansiedade, existem pacientes que querem melhorar a sua parte energética, existem pacientes que estão com problemas hormonais, e eu consigo atender todo mundo apenas com técnica de auriculoterapia. Eu não sou limitado a apenas uma partezinha. Então, a partir do momento que eu consigo atender mais pessoas, obviamente a minha agenda vai ficar mais cheia, porque eu tenho mais possibilidades, né? O meu cardápio de possibilidades aumentou muito. Então eu não tenho apenas isso, eu tenho isso aqui tudo para atender. Tá certo? Então facilita muito a sua vida. E mais uma vez eu vou dizer, né, que toda segunda e terça-feira eu vou postar não, desculpe, eu vou fazer lives aqui tanto no Instagram quanto no YouTube, 8 horas da noite, no qual eu vou falar aí sobre auriculoterapia e vou falar como você pode também criar estratégias de vendas, de captação, de como, por exemplo, agora, como eu falei, como seu cliente pode vender para você, tá? E, assim, se você quiser saber, dia 28 de janeiro eu vou fazer um evento, né? Vai ter um dia lá que eu vou fazer uma aula, na verdade, te mostrando como é possível você faturar 5.000 reais com auriculoterapia. Ou até mais, se você quiser. Para você participar, você vai ter que ir lá na minha bio, clicar no link, colocar o seu e-mail, que eu vou mandar por e-mail o link, tá bom? Então é isso. Por hoje eu fico aqui. Volto segunda-feira com outros temas voltados à auriculoterapia, voltado a vendas. Muito obrigado para quem ficou aqui comigo até agora. Espero que tenha gostado da live. Se tiver alguma dúvida, vocês podem comentar aí à vontade, tá bom? Um grande beijo e vou indo nessa.